oravam, cantavam, liam a palavra, né? Paulo diz que tinha salmos, porque não tinha o Novo Testamento, não. Tinha salmos, tinha hinos, quer dizer, ele nem mandou ler a lei, mas ele mandou ler salmos, né? Porque o salmo edifica, consola, exorta, é uma palavra bem clara, né? Bem específica. Mas uma palavra dessa noite para a nossa meditação também, né? Tem tudo a ver com as oportunidades que foi dada nessa noite. Vou abrir nossas Bíblias lá no livro de São Lucas. Lucas 16. Né? Deus me deu essa palavra ontem. Eu ia tentar trazer uma outra mensagem, mas Deus falou assim, não, a mensagem que eu quero é essa. Lucas 16. Mateus, Marcos, Lucas e de Lázaro. Né? Versículo 19 diz assim: olha, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente mais, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pai, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscite. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma palavra tremenda, né? Uma palavra para a nossa meditação nessa noite. Aqui é o texto ao qual quem está relatando esse texto é Jesus Cristo, né? O nosso contexto fala a parábola de Lázaro e de rico, mas segundo a teologia isso não é uma parábola, porque parábolas não trazem nomes próprios, e aqui traz o nome de Lázaro, que era o mendigo, e não fala o nome do rico. Mas a palavra aqui, ela traz uma reflexão muito grande para as nossas vidas. Tinha um mendigo chamado Lázaro, que jazia à porta de um rico, e aquele rico não se preocupava com a vida daquele pobre. Diz esse texto que ele vivia uma vida regalada, uma vida esplêndida, que ele se vestia de linho fino, resplandecente. Era um homem que só se preocupava com a sua riqueza, não se preocupava com o seu próximo, não se lembrava que Deus o abençoou financeiramente para que ele também pudesse abençoar outras vidas. E diz que o mendigo chamado Lázaro ficava lá pertinho da sua casa para ver se ele passava e ajudava ele financeiramente, ou se ele lhe dava um prato de comida, mas diz que ele não tinha tempo para lembrar do seu próximo. Ele só lembrava dele mesmo. Ele era um homem egocêntrico, ele só pensava em si, não pensava no seu próximo. E um dos maiores mandamentos que Jesus deixou é amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia! Aleluia! Como nessa noite nós aqui oramos por vidas, pela vida do Ricardo, e nós pela nossa fé cremos que segundo a vontade de Deus, Deus o alcançou nessa noite. Aleluia! Aleluia! Hoje muitas igrejas grandes
ricas, igrejas poderosas financeiramente, estão ali como aquele rico, não estão enxergando as necessidades dos pequeninos, não estão enxergando a necessidade daqueles que necessitam ser abençoados por essas igrejas. Oh, aleluia! Damos dízimos, damos ofertas, nós não vemos o mover financeiro dessas igrejas, somos necessitados. Muitas das vezes pede a campanha do quilo, dá um quilo para muitas famílias, mas quem deu o quilo? A igreja. E para onde foi o dinheiro do dízimo? Para onde foi o dinheiro das ofertas? Aleluia! E assim aconteceu com esse rico. Ele se esqueceu de ajudar os necessitados, mas ele se esqueceu que um dia a morte ia bater em sua casa. Como a morte vai bater na casa de cada um de nós. Não sabemos nem o dia, nem a hora que Jesus vai voltar. Mas também não sabemos o dia, nem a hora em que a morte vai bater em nossa casa espiritual. Por isso que temos que estar com a nossa casa preparada. Já foi lido aqui nessa noite Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de veste branca. E de maneira nenhuma arriscarei seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. E assim aconteceu com Lázaro. Lázaro quer dizer em hebraico, Deus é meu socorro. O nome Lázaro significa Deus é meu socorro. E quando Lázaro ali também morreu, diz que os anjos vieram e pegaram Lázaro e levaram para o seio de Abraão. E também depois morreu o rico, o endinheirado. E quando ele abriu o olho, ele estava no Hades, ele estava no Seol, ele estava lá na Geena, ele estava lá no inferno em tormentos. Diz que ele falou, eu estou atormentado nessas chamas. No inferno tem chama, no inferno tem fogo. Você tem que entregar a sua vida a Jesus, para Ele te levar para o paraíso, porque é céu ou inferno, ou Jesus ou o diabo, não tem outro caminho. Aleluia, meu Deus. Aleluia. E aquele homem não se preocupou com a sua vida espiritual, ele só se preocupava com a sua vida financeira. E diz que quando ele abriu os olhos depois de sua morte, ele estava em tormento. E Deus permitiu que seus olhos espirituais vissem lá do outro lado Lázaro sendo consolado pelo pai Abraão, pelo patriarca de Israel. Quem conta essa parábola? Jesus Cristo Nazareno. E quando Jesus esteve na terra, houve muitas mudanças depois que Jesus veio à terra. Com a vinda de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição, houve muitas mudanças na nossa vida física e no mundo espiritual. No tempo da lei, morria o justo, ia para baixo. Morria o perdido, também ia para baixo. Diz esse contexto de Lucas 16. No período da lei, morria o justo, ia para baixo. Morria o perdido, sem Deus, ia para baixo também. Só que havia uma separação, um grande abismo que separava esses dois locais. Um era o Seol profundo, onde havia tormento, e o outro era o Seol raso, onde não havia tormento, que era o seio de Abraão, o Seol de Abraão, porque Abraão era o patriarca da nação de Israel. Então, quando um justo morria no período da lei, iam todos para baixo, o perdido e o justo, iam tudo para o Seol. E no Seol tinha uma separação, porque Jesus deixa isso revelado aqui nesse texto. O rico abre os olhos e vê Lázaro sendo consolado por Abraão. E ele fala, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, pois estou atormentado nessas chamas. E Abraão responde, olha filho, na tua vida tu tivesse todos os teus bens, e Lázaro só teve mal, mas ele nunca negou a sua fé, ele nunca negou a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé em Deus. Hoje ele é consolado, e você que nunca se preocupou com a tua vida espiritual, hoje está sendo atormentado. E ainda que ele quisesse aí te refrescar a língua, há um grande abismo que nos separa,
que se ele quisesse ir para aí, seria impossível. E se você quisesse sair daí para vir para cá, seria impossível. Pois tinha um grande abismo que separava o céu profundo do céu raso. No céu profundo tinha tormento, estavam injustos. E no céu raso era o seio de Abraão, onde o justo era consolado pelo patriarca de Israel, que era Abraão. Mas Jesus veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E lá na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um debochou de Jesus e falou: se tu é o Filho de Deus, salva-te a ti e a todos nós. E o outro do outro lado disse: olha, homem, tu não temes a Deus? Nós sabemos bem por que estamos sendo crucificados, mas este nada fez, pois é justo. E ele disse para Jesus: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.